Olá, meus queridos, eu sou o pastor Diego Talasca e quero compartilhar a graça de Deus com você no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 17 ao 19. Olha o que o texto nos diz. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que a lepra era uma doença terrível em todas as dimensões. Na dimensão física, na dimensão emocional, na dimensão social e na dimensão espiritual. O leproso, ele era privado do convívio geral. Ele era privado do convívio em todas essas dimensões. Ele não podia permanecer junto com a sociedade, ele era discriminado, ele não podia participar dos cultos. Era uma vida terrível, uma doença que atacava em todas as dimensões, e o seu sofrimento era agravado pela ignorância e pelo preconceito. A maioria dos judeus acreditavam que os leprosos eram amaldiçoados por Deus. Esses homens precisavam lidar com a dor diária que carregavam nos seus corpos e também com o preconceito e a ignorância. Eles eram exilados das cidades, andavam com sinos no pescoço e quando viam alguém, tinham que levantar as mãos e falar bem alto: imundo, imundo, para que essa pessoa pudesse se desviar do seu caminho. Alguns historiadores relatam que eram abertos grandes buracos, grandes covas, e esses homens então desciam dentro dessas covas para se alimentar. Desciam então as comidas por cordas e eles ali se alimentavam. Eles eram exilados e não podiam ter contato com ninguém. O interessante é ver, meus queridos irmãos, como o sofrimento ele une e nivela todos os homens. Quando nós analisamos esse texto, no versículo 11, nós vemos que Jesus está indo para Jerusalém e passa pela divisa, pela fronteira de Samaria e Galileia. E ali então tem 10 homens leprosos, e um desses pelo menos era estrangeiro. É o que o texto nos diz no versículo 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, supondo então que os outros 9 não eram estrangeiros, que eram judeus, mas os judeus e os samaritanos eram inimigos. Veja como o sofrimento une e nivela todos os homens. No sofrimento, nós nos agarramos a quem está perto. Por quê? A finitude e a fragilidade humana nivela a todos, colocando-os no mesmo patamar. Meu querido irmão, é nesse momento de sofrimento que a igreja precisa ser uma tábua de salvação, uma tábua boiando no mar. Se você está passando por um momento de sofrimento na sua vida, saiba que Jesus Cristo é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Não é o Deus que está acima, não é o Deus que está à frente, não é o Deus que está abaixo, é um Deus que está presente conosco. Ele está sempre conosco, ele pode nos ajudar, ele pode te socorrer. No sofrimento, pouco importa a condição social, financeira ou a quantidade de diplomas. Todos se tornam iguais. É isso que nós temos visto nesse momento de pandemia. Uma doença que não escolheu classe social, um vírus que não escolheu classe social, e todos então estão unidos, todos estão aí buscando uma solução. É no sofrimento que as pessoas se unem e nós precisamos nos agarrar a quem está perto. Jesus está perto, Jesus está presente. Essa história é muito conhecida na igreja, a história de 10 homens leprosos, que ao se encontrarem, ao verem Jesus vindo no caminho, não levantam as mãos e gritam impuro, impuro, ou imundo, imundo, mas clamam pela ajuda do Senhor, e o Senhor os socorre. Eu quero então deixar aqui 4 aplicações rápidas e breves desse texto para nós. Primeiro, no reino de Deus, o crer vem antes do ver. Esses homens se encontram com o Senhor, clamam por ajuda e Jesus diz para eles: vão e se mostrem ao sacerdote no templo. No caminho, eles foram curados. Os leprosos creram na palavra do Senhor e no caminho viram o milagre acontecer. A fé se manifesta no crer sem ver nenhum sinal. É isso que a Bíblia nos diz, que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza, é o sinal das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Logo, sem fé, é impossível agradar a Deus.
Nós precisamos crer no que o Senhor tem prometido para nós. Segunda aplicação desse texto é que a gratidão não é a característica de muitos, e sim da minoria. E isso para nós é um desafio como cristãos, porque muitas vezes nós somos cristãos, mas somos ingratos. Não demonstramos a gratidão que temos a Deus. Não demonstramos essa gratidão, não demonstramos esse amor. Nós precisamos, irmãos, viver isso diariamente. A gratidão, ela precisa ser exercitada na nossa vida. O orgulho e a ingratidão caminham juntos. E a Bíblia vai nos dizer que o orgulho precede a queda. Então devemos ser gratos. Eu li certa frase que disse que os mortos recebem mais flores, porque o remorso é maior do que a gratidão. Em terceiro lugar, a gratidão não pode ser apenas sentida, ela precisa ser demonstrada. Veja que todos foram curados, e Jesus até indaga, dizendo, mas não foram todos curados? Jesus sabia, como Deus, ele sabia que todos seriam curados, mas voltou apenas um. E só veio esse estrangeiro dar glórias a Deus. Nós precisamos demonstrar a nossa gratidão. Nós precisamos voltar e demonstrar a nossa gratidão, nos lançar aos pés do Senhor Jesus e dizer, Senhor, estamos maravilhados, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Precisamos demonstrar a nossa gratidão através da nossa vida. Nós precisamos demonstrar a gratidão. Em quarto lugar, a gratidão abre portas para bênçãos e milagres muito maiores. Veja aí o que o versículo 19 diz. Então ele lhe disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Os outros 9 foram e continuaram as suas vidas livres da lepra, mas com a alma carregada e cheia de pecado. Esse homem voltou para agradecer e teve então os seus pecados perdoados, a sua alma liberta da escravidão e do jugo do pecado. Levante-se e vá, a sua fé o salvou. A gratidão traz isso, irmãos. A gratidão abre portas para milagres infinitamente maiores. E é isso que Deus quer de nós, um coração contrito e quebrantado, um coração agradecido por aquilo que ele tem feito. Eu quero encerrar dizendo uma frase de Albert Clark, que ele diz assim, não é a felicidade que nos faz agradecidos, é a gratidão que nos torna felizes. Que Deus abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus.